Então, pessoal, hoje a gente ainda vai falar um pouquinho sobre esse tipo de textos que são jornalísticos, que são coisas para informar, certo? Hoje a gente vai falar de entrevista, que é um gênero do discurso oral. Então, pessoal, a entrevista é, como fala aqui no nosso slide, um tipo de texto que tem a função de informar sobre algum acontecimento, ou sobre alguma ideia, ou sobre a opinião de alguma pessoa que está sendo entrevistada, certo? No nosso livro, lá na página 16, a gente agora está começando a apostila 8, vocês vão perceber que tem um texto lá que se chama Feliz Idade. Trata-se de uma entrevista de um neto entrevistando a sua avó para saber como que eram as coisas na época dela. É bastante interessante, vocês leiam com atenção a apostila. Então, pessoal, ao ler esse texto, vocês perceberam que a gente pode saber um pouquinho sobre como que a avó do narrador vivia, o que ela mais gostava, né? E isso é uma entrevista, certo? Mas em que tipo de circunstância essas entrevistas podem acontecer? Quando a gente está assistindo a TV, numa tela, aparece o jornalista com o microfone na mão e fazendo perguntas que estejam passando, entrevistando as pessoas que estão passando pela rua, ou seja, dentro de ou uma convidada especial. Mas nem sempre uma entrevista precisa ser assim dessa forma, certo? Pode ser até uma entrevista para discutir alguma ideia no âmbito escolar, alguma coisa relacionada a isso, certo? Quando a gente vai preparar uma entrevista, a gente precisa se programar antes. Como é que a gente vai, né? De repente você está lá entrevistando e não consegue ter ideia de perguntas que vai fazer para aquela pessoa. Por isso que é importante a gente elaborar um roteiro com as perguntas que a gente vai fazer e para melhor, para a entrevista ficar melhor, mais bem feita, né? Gente, quando a gente abre um site ou até mesmo na mídia, esse aqui é o formato de como mais ou menos aparece uma entrevista, né? Ela tem que ter um título, né? O nome do entrevistado, né? Que é a pessoa que a gente vai entrevistar. Pode ter a foto da pessoa que a gente está entrevistando. E tem que fazer uma breve introdução. Pode contar um pouquinho sobre a vida dela, a idade, o tempo, o que ela faz, com a profissão dela. E logo abaixo o nome do entrevistado. E depois a gente vai fazer um texto com as perguntas e as respostas conforme a entrevista for acontecendo. Mais uma vez que a gente está na apostila 8, né, gente? Bom, depois de ler o texto, de fazer as atividades, assistir esse slide com as orientações, você vai fazer as atividades que estão nas páginas 18 até 21. Lembrando que a atividade número 1, ela vai ser feita na aula ao vivo, ok? Um abraço e até a próxima aula.